Questão número 8 da Cesgran-Hill. A questão mais difícil da nossa lista. Nós temos aqui um equilíbrio químico estabelecido entre dois componentes, X e Y. Eles interagem formando um novo produto, que seria o produto Z, gasoso. E o gráfico indica para nós algumas modificações que foram feitas, algumas perturbações que precisam ser interpretadas na tabela abaixo, nas alternativas. No intervalo de 12 a 16 segundos, a temperatura é constante e igual a T1. Então, olhando para o gráfico, de 12 até 16, nós temos uma temperatura constante. E perceba que no gráfico, justamente nesses pontos de 12 até 16, os nossos reagentes e produtos não se alteram. Na sequência, ele fala que no intervalo de 18 a 24, novamente de 18, que seria por volta deste ponto, até 24, que seria aqui, nós temos novamente uma temperatura 2, que não é mais a mesma, mas ainda assim um equilíbrio. Portanto, essas duas frases aqui, elas estão para nos informar que o equilíbrio foi reestabelecido. As prováveis variações de pressão, concentração e temperatura que foram impostas no sistema a partir de 10 segundos e os valores das constantes de equilíbrio estão apresentadas nas opções a seguir, nos tempos assinalados. Estude o gráfico e assinale a opção que contém as variações que se ajustam ao equilíbrio e aos valores corretos das constantes de equilíbrio. No início, aos 10 segundos, se você observar no gráfico, que aqui eu vou aproveitar para ampliar, olha só, 10 segundos, né? Em 10 segundos ocorre uma perturbação. O reagente X cresce instantaneamente, muito rapidamente. E perceba que logo na sequência ele tenta, ou ele é reduzido. O X é reduzido, enquanto que o Y começa a cair. Percebe que isso retrata um deslocamento de equilíbrio? Quando você adiciona o reagente, o sistema é perturbado. E o que a reação faz? Ela vai anular essa perturbação, deslocando para produtos, o que faz com que aumente a concentração do produto Z. E perceba que realmente o Z começa a crescer depois dessa perturbação. Portanto, aqui nós temos graficamente uma interpretação muito rica a respeito da constante de equilíbrio. No X, portanto, nesse tempo de 10 segundos, ocorre sim a adição do reagente X, promovendo um deslocamento de equilíbrio para a direita, no sentido de formação de Z, o que faz aumentar a sua concentração. Logo após, o equilíbrio volta a se estabelecer, até o momento em que ocorrem mudanças aqui. E perceba que Z começa a crescer novamente, enquanto que X e Y caem simultaneamente. Lembrem-se que na temperatura 2 nós temos um valor maior, ou seja, você teve um acréscimo, que é justamente o que ele vai nos perguntar aqui. A temperatura, ela é ou não maior? Perceba que as alternativas tentam nos dizer a respeito desses valores. Bom, primeiro passo nós já respondemos, que seria a adição de X. As constantes de equilíbrio nós podemos calcular separadamente. Agora, no 16 a 18, que é justamente esse tempo que nós estamos interpretando, perceba que houve um decréscimo de X e Y e um crescimento de Z. Portanto, houve um acréscimo de pressão ou um decréscimo de pressão? Vamos olhar para a equação. Perceba que na formação de produtos nós temos uma vantagem. O sistema é mais compacto, tem menos produtos, tem menos quantidades. Enquanto que estar em reagentes vai ter mais coisas ali presentes, que seria X e Y juntos. Então, quando nós apertamos o sistema, a reação tende a se deslocar para menor volumes, para menor quantidade em mols. E justamente os produtos apresentam essa opção de menor quantidade em mols. Portanto, é muito provável que nessa situação, a partir do segundo 16 até mais ou menos 18 segundos, essa alteração só ocorre devido a um aumento de pressão, pois o aumento de pressão favorece a formação de produtos que está em menor quantidade. Justamente é o que nós temos que buscar aqui.
um aumento, um acréscimo da pressão, e não pressão constante. Então nós já temos aqui algumas opções: adição de X e acréscimo de pressão. Estamos entre a letra A e a letra D. Agora vamos à última opção, onde ele fala no tempo 24 segundos a adição de algum componente. No 24 nós temos um crescimento absurdamente alto de Z. Com isso, uma vez que ele é produtos, acrescentando produtos, você é obrigado a consumir este produto, este distúrbio, e o equilíbrio tende a jogar este produto para reagentes no formato de XY. Perceba que X cresce e Y cresce, o que acompanha realmente esse deslocamento. E o Z é consumido, no intuito de anular esse distúrbio. Portanto, nós temos sim um acréscimo de Z no tempo 24, uma adição de Z. Entre a alternativa A e a alternativa D, nós percebemos que essas interpretações são coincidentes. O que vai fazer a diferença agora são os cálculos. No tempo de 12 a 16, como é que você pode efetuar esse cálculo? Perceba que os produtos apresentam uma concentração de 0,8. E isso precisa ser dividido pela concentração dos reagentes, que é 1 e 0,5. Portanto, vai ficar 0,8 dividido por 0,5. Faça os cálculos e perceba que isso vai dar 1,6. Essa é a constante de equilíbrio nesse intervalo de tempo. Até aí tudo bem. As alternativas A e D, elas retratam justamente esse valor. Agora, na alternativa A e D, a única diferença está no valor da constante. Em A é 2,5 e em D é 0,4. Vamos calcular. O Z, nesse intervalo de tempo que o texto nos pede, de 18 a 24, nós temos o Z com uma concentração de 0,9. O X também apresenta 0,9. E o nosso Y apresenta 0,4. Produtos sobre reagentes. Eu tenho que colocar a concentração de Z dividido pela concentração de X e Y. Ora, Z e X apresentam a mesma concentração. Isso pode ser cancelado, sobrando apenas no denominador a concentração de Y, que é 0,4, ficando 1 dividido por 0,4. Resultado final, 1 dividido por 0,4 é igual a 2,5, o que nos indica uma constante de equilíbrio exatamente calculada no item A. As temperaturas são diferentes, isso nós sabemos, mas nós não conseguimos concluir a respeito do valor, se é muito maior ou não, né? Se nós tivéssemos o ΔH, seria possível fazer essa interpretação. Mas aqui, com essas interpretações, avisando sobre a adição de X e a adição de Z, e que houve um aumento de pressão e os cálculos das constantes, fica claro que a melhor alternativa é a alternativa A. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato e bons estudos.